E aí pessoal, tudo bom? Sou Rolf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje dia 24 de janeiro de 2024. Hoje eu estou aqui para falar sobre o velho e o novo, né? Sobre as mudanças que ocorreram, que estão ocorrendo e que vão ocorrer na nossa sociedade, para as quais muitos não estão preparados. Nem as instituições estão preparadas. Porque o homem continua a desejar viver no passado. O passado tem uma influência muito grande na vida do ser humano. A nostalgia. Tem muita gente que fala, né, que quando era criança era feliz e não sabia. Bons tempos aqueles, né? Mas as pessoas se esquecem que não havia no passado globalização, não havia essa facilidade de comunicação. Então, né, no passado tudo era muito analógico. O que é analógico? Né? É uma coisa que é mais física, que depende de engrenagens e mecanismos. E o que é virtual? É algo mais sutil, né? Algo que não utiliza tantas peças, que é mais virtual, né? Aliás, utiliza poucas peças, né? Você vê que hoje, né, existe uma miniaturização de tudo. Os nossos equipamentos, os nossos celulares estão cada vez mais poderosos, com processadores cada vez mais poderosos. Antes, no passado, né, as imagens eram com chuvisco, com interferência, porque eram imagens transmitidas de forma analógica. E hoje, né, é transmitido de forma digital. Muito mais, um meio muito mais sutil, muito mais sofisticado. Nossas TVs, né, tem uma plaquinha só dentro, né, uma placa geralmente uniformizada, com tudo ali na mesma placa. Então, o que possibilita TVs cada vez mais finas, com a imagem cada vez melhor, né? E tudo praticamente transmitido de maneira digital. E aí, a gente inclusive já desligou, né, o sinal analógico. É como o som, né? É como a utilização das ondas sonoras. O rádio, né? Tudo começou com o rádio. E a gente está mandando, né, há muito tempo esses sinais de rádio aí para o espaço. Só que vai chegar um momento, né, onde não vai mais se utilizar sinais de rádio, porque também são sinais que sofrem muita interferência, muito ruído, e talvez seja por isso que o homem, né, que aponta os seus, os seus telescópios, né, aqueles grandes radiotelescópios, né, podemos chamar, né, para captar, né, tentar captar alguma onda de rádio inteligente do espaço. Não captamos nada até agora. Porque talvez nós sejamos uma civilização, né, se houverem outras, que tudo que é científico, que tudo segue um processo, pode se repetir, né? Então pode ter vida por aí, né? Pode ter muita vida aí pelo espaço. E a gente fica sempre nessa de querer detectar, né, sons primitivos, sons de rádio. Se nós mesmos, daqui a algum tempo, já vamos ter abandonado esse tipo de tecnologia, talvez, né, nós sejamos uma civilização nova ainda, uma das mais novas. E aí as mais avançadas não usam mais sinal de rádio. Sinal de rádio também, ele se perde no espaço, né? Depois de um tempo ele se dissolve. Ele é transmitido, né, durante um tempo, depois, por causa das distâncias, ele vai se dissolvendo. E aí, talvez seja por isso que o espaço é tão silencioso, né? A gente não consegue, até agora pelo menos, né, o que se sabe, o que é divulgado pra gente, é que não detectamos ainda nenhum sinal de rádio vindo do espaço. Nada assim confirmado, né? E, como eu falei, as tecnologias vão se aperfeiçoando e você vai abandonando, né, o que é mais analógico e vai migrando para o mundo digital. O homem sempre teve esse desejo, né? O que é migrar para o mundo digital, né? É sair dessa realidade aqui, física, analógica, corpo, organismo, mecanismo, engrenagem, né? Até mesmo, né, empresas hoje
Tem muitas empresas, bancos, que não tem mais agência física. Nubank, né, por exemplo, não tem agência física, entende? É tudo na nuvem, é tudo virtual e altamente confiável. É como se fosse um banco no mundo real, né? Mas você não precisa ir lá, né? Você não precisa enfrentar fila, você resolve tudo pelo seu celular. Então, essa coisa de migrar para o mundo virtual, hoje a gente salva muita coisa na nuvem, porque simplesmente não se perde e você pode acessar de qualquer terminal. Se você tiver uma senha, tiver, né, se você tiver uma conta, você acessa essa conta em qualquer terminal. Aqui no exterior, se a gente for. Você não precisa, né? Nem sequer do seu celular. Você pode acessar em qualquer máquina. Então, é muito mais seguro hoje em dia salvar em nuvem do que salvar em CD. Ninguém usa mais isso, né? Salvar em CD, salvar em disquete. Às vezes a gente ainda usa, né, o HD externo, né? Eu ainda uso o HD externo, porque também senão eu vou ter que ficar comprando pacote, né? Porque eu tenho muita informação. Às vezes quando você tem muita informação, é melhor você guardar numa mídia física. Mas é aquilo, você também pode perder tudo isso, né? De uma hora para outra, porque o ideal é que se o arquivo é importante, que você salve ele em várias mídias diferentes. Um pendrive, né? Um HD externo, ou na nuvem. Mas como eu falei, se você tem muito material, vai ter que pagar, né? Vai ficar um pouco caro para salvar isso aí na nuvem. Mas empresas, né? Claro, né? Você tem tudo dentro do notebook, você não tem nada, cara. Porque você pode perder tudo de uma hora para outra. Seu notebook pode queimar, né? Sofrer uma sobrecarga qualquer, ou simplesmente o HD, né? Queimar mesmo, parar de funcionar e aí não conseguir recuperar as informações que estão ali, ou podem furtar também, né? Podem furtar seu celular. Muita gente fica desesperada, né, quando perde o celular. Por quê? Porque todas as informações estão ali. Às vezes tem fotos, né? Às vezes tem muita coisa no celular que a pessoa, ao invés de guardar na nuvem, se é tão importante. Se você tem muita foto, muito vídeo, cara, paga. Não vai ser tão caro assim para salvar até a sua vida, né? Porque se a pessoa está com tudo no celular, ela vai ficar desesperada. Inclusive, não é nem aconselhável que você tenha aplicativo de banco no celular que você usa na rua, né? Porque se te pegarem, tá tudo ali, né? Se você deixar muito dinheiro nessa conta, desse aplicativo, desse celular, vamos dizer que você tenha 50 mil guardado aí para comprar alguma coisa, um carro. Porra, se você tiver com isso tudo nesse aplicativo, você tá fudido, não é? Se alguém te sequestrar e te exigir que faça Pix, a pessoa logo vai ver ali, né? Que tem 50 mil. Então, se você anda com o aplicativo de banco na rua, no seu celular que você anda na rua, deixe pouco dinheiro, né? Deixa aí uns 500 reais só, né? Ou menos, né? Se fizer lá 100, 200, né? É o que eu faço, né? Se nego, por acaso, né, acessar o meu celular de alguma forma, conseguir ali fazer Pix, vai tirar aí 100 reais só. É o que eu deixo. Agora, meus outros investimentos, tem um outro celular que fica na minha casa. Entende? Então, é questão, né, de você ser racional. E aí, né, essa questão do velho e do novo, do analógico e do digital, né, ou do virtual, cara, eu fico impressionado, sabe? Como as pessoas têm resistência ao novo. Isso é muito comum com velhos, né? Pessoal, gerações anteriores, e não sabe mexer com tecnologia, gente que fica enfrentando fila à toa, né? Que é desatualizado, não quer aprender, não tem vontade de aprender, tem medo de tecnologia, fica enfrentando fila, fica indo em banco, essa velharia aí que mal consegue andar, né? Tem que ir no banco, tem que ficar enfrentando fila, em vez de ficar em casa, né? E resolver tudo de casa. Mas, eu tô falando, é difícil. As pessoas têm muita resistência. E aí, né, eu quero falar aqui no aspecto dessa Matrix, que é o que a gente sempre trata aqui, né? A Matrix, ela quer, né? Por mais que a gente tenha essa concepção de que a Matrix é holográfica, de que nós vivemos provavelmente num universo holográfico, mas é um universo cheio de regras, né? É um mundo cheio de regras, e regras físicas. O que manda aqui nessa Matrix, né, o que te prende na Matrix, não é o virtual. Quando você está no virtual, quando você está no digital,
você está em condições meio que de se afastar da Matrix. Mesmo porque, né, quando você está no mundo virtual, você não consome muito. Porque eu estou falando, é virtual, pô. Consome pouco, não tem peso, não tem gasto, entende? Você pode viajar o mundo inteiro virtualmente, né? Tendo uma televisão grande, né? Simulando uma realidade, você pode viajar o mundo inteiro. Mas a Matrix não quer que você fique em casa vendo o mundo inteiro pela televisão. Ela quer que você vá lá, né? Que você consuma, que você gaste. A Matrix é analógica. Apesar de ser um holograma, né? Olha a contradição. Apesar da gente viver num holograma, esse holograma, ele se traduz pra gente, né? De forma física. Parece tudo muito material, né? Parece tudo muito sólido. Mas quando você vai para o universo virtual, você vê que isso é uma ilusão. Porque a maioria das nossas atividades hoje se dão, boa parte, né, no mundo virtual. Como eu falei, bancos, né? Vai chegar um momento que não vai haver mais agência bancária. Inclusive, se as pessoas não se atualizarem, vão perder o emprego. Né? Porque ao invés de você precisar de um monte de caixas, né, de gerente, de um monte de... Você vai ter um banco virtual, né? Poucas pessoas controlam. E sem necessidade de segurança, né? Essa segurança que tem que ter nos bancos, né? Câmeras, porta, aquela porta, né? que trava, seguranças armadas, olha só quanta coisa, né? Que você tem que ter num banco, estacionamentos, funcionários, muita coisa. E no banco virtual tem tudo que o banco tem, né? E no futuro, claro, né? Com o desenvolvimento do metaverso, vão haver agências, eu não sei se já existe isso hoje em alguma parte do mundo, mas vão haver agências virtuais. Você vai colocar um óculos de realidade virtual, né? Que isso ainda as pessoas ainda não se adaptaram, mesmo porque, né, é um pouco pesado, fica aqui tampando sua face, né, seu rosto, pesa um pouco, você sua. Então é um troço que eu estou falando, a miniaturização, ela sempre vai ocorrer. Por exemplo, fones de ouvido, né? Se você tem um fone grande, ele faz você suar, né? Abafa. Hoje em dia existem pequenos fones intra-auriculares, muito bons, qualidade muito boa. Você, né? A pessoa só vê aquilo, né? Ou pouco vê o fone aqui, né? E tipo, som de altíssima qualidade. Miniaturização, né? É o que está acontecendo. E a gente vai miniaturizando cada vez mais, até que chegamos no ponto onde não existe mais a questão material, a questão analógica. A gente consegue fazer muita coisa na nuvem, muita coisa no mundo virtual. Como eu falei, vai haver uma época em que esses óculos de realidade virtual vão chegar, né, a ser como óculos que a gente usa no dia a dia aí, né, que as pessoas que têm problema de visão usam, ou, né, como óculos escuros, que o pessoal usa para se proteger dos raios solares, vai ser óculos, né? E num processo ainda mais no futuro, provavelmente você vai colocar algum dispositivo aqui, né? Um pequeno dispositivo, talvez, que grude na pele, e esse dispositivo vai se conectar diretamente com o seu cérebro e pronto, né? Você não vai precisar mais de óculos. Ou talvez, né, num futuro ainda mais, vão haver implantes cerebrais, né? Onde você vai conseguir ativar o mundo virtual na hora que você quiser, sem precisar de nenhum elemento físico, nem óculos de realidade virtual, nem nenhum tipo de dispositivo físico. A coisa vai ser... Então nós mesmos, nossos corpos, vão se tornando cada vez mais integrados com a tecnologia, né? Isso é a biotecnologia, né? Que é o corpo humano se fundindo com a máquina. E num futuro ainda mais, bem lá para frente, né? A gente vai, ou não sei, né? Com a IA, talvez isso esse caminho, né? Sofre um atalho aí, né? Talvez a gente no futuro consiga migrar, né, nossas mentes para dentro de avatares virtuais. Aí pronto. Né? Aí nossos corpos vão ficar preservados, como nossos corpos não vão ter muita atividade, vão envelhecer menos, né? Vão sofrer pouco desgaste, e aí a gente vai chegar num ponto, talvez no futuro, onde os corpos possam ser até descartados. A vida vai migrar para o universo virtual. Por isso que, como eu falei inicialmente, talvez a gente fique procurando alienígenas que não estão mais no plano físico. Você vai buscar e não vai encontrar nunca. Talvez,
como eu falei, nós sejamos uma civilização ainda muito nova, talvez uma das mais novas, que ainda estamos iludidos com o mundo físico. E talvez, né, as civilizações que já estavam aí muito antes da gente existir, civilizações que talvez tenham até nos criado, olha só, né? Aí você vai cair tecnologicamente na ideia de criador ou criadores tecnológicos. Talvez eles simplesmente nos observem e não haja como a gente fazer contato com eles, porque eles já estão em outro nível virtual. E aí, o que é a palavra religião? Vamos pular para o lado da religião, né? Religião vem de religare, que quer dizer se reconectar com algo espiritual. Olha só, o homem tem essa ânsia, é quase que algo que está dentro do homem, buscar seres que estão em outras dimensões, buscar a espiritualidade. Espiritualidade, do ponto de vista de uma visão tecnológica, é tentar fazer contato com seres que estão em outras dimensões, não é isso? Chamados deuses, né? Mas o Deus é uma questão da religião. O que eu quero frisar aqui é que existe no homem essa busca por algo mais espiritual, mais virtual, mais digital. E o que acontece? O homem só vai conseguir algum dia talvez fazer contato com essas possíveis civilizações quando ele também migrar para o universo virtual. Conseguir migrar para outras dimensões. E talvez esse contato aconteça desta forma. Quando o homem começar a procurar, não no universo físico, os famosos ETs, né? Ou os criadores, mas buscar, né, no universo virtual, em outras dimensões, né? Que até agora a gente só consegue acessar essas 3 dimensões aqui de espaço, né, e uma de tempo. Mas a própria física quântica afirma que é impossível, né, esse universo existir sem pelo menos mais 11 dimensões, ou 10 ou 11 dimensões. Então, porra, para pensar, né? É uma busca frustrada por vida inteligente no plano físico. Talvez nós sejamos uma das poucas civilizações que ainda estejamos inseridas dentro dessa realidade física. Por isso, como eu falei, né, implantado em nós, está dentro da nossa genética, está dentro do nosso ser, uma busca por algo que a gente chama de Deus, né? Eu digo a sociedade, né? Chama de Deus, chama de espiritualidade. Sempre foi assim, continua sendo, né? Isso é o quê? É uma falta de conhecimento, uma falta de percepção tecnológica, de visão tecnológica a respeito do que significa espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa que o homem não compreende, né? Sempre foi relegada ao campo da fé cega, do fideísmo, é acreditar por acreditar. O homem já era para ter abandonado essa visão religiosa e entender que essa busca por uma salvação, olha só, né? O termo salvar a gente usa na tecnologia, né? Salvar arquivos. Então essa salvação é uma busca por se manter no outro mundo. A vida após a morte. Sabe o que é vida após a morte que a religião sempre pregou aí? Essa mentira, do ponto de vista religioso, é uma mentira. Mas através de um processo, essa salvação no futuro poderá se dar quando você pegar os seus dados mentais e salvar na nuvem. Salvar em outro lugar fora do seu corpo. E aí você pode descartar o corpo. Isso que é a visão sobre vida após a morte. Vida após a morte, para que se prove o contrário, não existe, né? Quando você perde o corpo, você não consegue salvar os dados que estão na mente, né? O cérebro se desfaz. Mas talvez com tecnologia nós consigamos isso, né? Migrando para universos virtuais, talvez de forma definitiva. Como eu falei, sem precisar de corpos. E aí você vai escolher o seu corpo, a forma do seu corpo, igual você faz num jogo, né? Você não monta, né, o avatar que você quer, da forma que você quer, com o sexo que você quer, com as armaduras, com os equipamentos que você quer. E é um mundo onde é diversão garantida, porque é um mundo sem consequências. Ali você pode matar, ali você pode, sabe, fazer o que você quiser, abusar, sei lá, atirar, destruir, construir, fazer o que você quiser sem consequências, porque é virtual. Mas quando as nossas mentes estiverem nesse mundo diretamente, né, eu não sei como é que vai ser, né? Se você, por exemplo, estiver num mundo virtual com uma outra pessoa e você fizer mal a essa pessoa no mundo virtual, né, essa pessoa também vai sofrer
talvez dor, não sei, né? Esse mundo virtual teria que ser um mundo sem dor, né? Um mundo onde matar seria divertido, né? Porque você, na realidade, você não mata ninguém, você matou a pessoa, mas a pessoa perde a consciência por um tempo, daqui a pouco ela volta de novo, igual num jogo, né? Então, é complexa essa coisa, né? De futuro. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, que é o absurdo que existe uma resistência, né? Principalmente dessas pessoinhas e dessas instituições que não se adequaram à nova visão tecnológica, que são as escolas, as igrejas. Olha o absurdo, né? Estão tirando o celular da mão das crianças na escola. Tem uma lei aqui, eu acho que não sei se é no Rio, acho que já tem em outros estados, que a criança ela não pode usar celular na sala de aula, nem no recreio. Olha que absurdo! Tirar a tecnologia da mão da criança, passando uma mensagem para a criança que a tecnologia é algo ruim, que o celular é algo que vai distrair, que o celular é algo que é ruim, é bom, você tem que estar no analógico, né? Dentro da sala de aula. Quando, na realidade, o celular tinha que ser integrado. Todas as crianças, né, que estão na sala de aula deveriam ter aplicativos próprios da escola. O professor já não falaria mais assim, abra o seu livro na página tal. Não haveria mais necessidade de livros se o conteúdo escolar migrasse para a área digital. Entende? Então você não precisaria mais gastar dinheiro com material escolar, esse abuso dessas escolas aí, né? É por isso que querem manter a coisa no analógico, né? Porque é sempre essa questão aqui, né? É por isso que a igreja quer manter o fiel alienado, porque é dinheiro, né? Quanto mais idiota, quanto mais preso dentro do mundo analógico, mais necessidade, mais gastos, né? Que é o mundo orgânico. Agora, no mundo virtual, você se liberta, cara. Muita coisa, como eu falei, quanto gasto, né? Que você deixa de ter quando você tem um banco virtual. E aí isso poderia ser incorporado nas escolas. Acabou o livro. Cada criança ia ter, né? Não precisaria ter nem o seu celular próprio, né? A escola teria, a escola seria tecnológica. Cada aluno, cada carteira com o seu tablet. Ou com o seu terminal, né? De computador. E aí o professor ia falar, né? Acessem aí o seu aplicativo, abram o livro tal na página tal, né? O aluno ia lá no tablet, né? Que já é o futuro, ou melhor, já é o presente, né? Toda criança hoje tem celular, toda criança hoje tem facilidade para tecnologia, e essas escolas de ignorantes, olha, isso é institucional. Querem dizer que a criança tem que ficar um tempo sem celular. Você não pode se viciar, né? Você tem que saber o conteúdo que você vai acessar. Né? Então você pode ter no seu celular um momento de entretenimento, ouvir música, ver vídeo, rir, né? Ver filmes, sei lá, o que você quiser, estudar. Você pode também ter suas experiências sexuais, né? Não precisa mais ficar se arriscando por aí, pô. Com essa ilusão, entendeu? De ter que... Até o próprio sexo, ele é muito analógico, né? O sexo virtual é uma coisa ainda muito pouco explorada, né? A maioria das pessoas querem partir para o sexo analógico, que traz muitos riscos, né? Você está lidando com pessoas físicas, em ambientes físicos. Depende de engrenagens, depende de várias situações, né? Você tem que dirigir até um determinado local, você tem que encontrar muitas vezes com uma pessoa que você não conhece, sujeito a várias DSTs, sujeito a gravidez, sujeito a um monte de problema, né? Ser assaltado, ser morto. Então, até o sexo, né? Os mais inteligentes migram para a experiência sexual virtual. É muito parecido, muito próximo. Só não tem o toque, né? E o cheiro, que muitas das vezes pode ser desagradável. Já tem o gosto, né? Que também pode ser desagradável. Aí você tem o audiovisual. E com sua imaginação, você quase que se coloca na situação. Até o tato você pode sentir através da imaginação. Então, isso é uma virtualidade. Agora, o mundo da Matrix é um mundo sólido, um mundo físico, mundo tridimensional, pesado, sujo. Sabe, um mundo que sofre a influência da entropia o tempo todo, um mundo que não tem como ser salvo, um mundo que não tem salvação.
A realidade física está com os dias contados. A temperatura global só está aumentando, catástrofes, inundações, tsunamis, terremotos, vulcões, ser humano degradando tudo, né? Guerras, fome, miséria. Mas se você estiver no mundo virtual, você não sente fome. É como se fosse um espírito, conceito, né, espiritual, visto pela visão tecnológica. Você não sente fome, você não sente sede. Né? Você vai estar basicamente num universo audiovisual. E você pode também ter experiências tácteis, né? Sensações, porque tá tudo aqui no cérebro. Né? Eu tô falando, se você conseguir migrar esse cérebro para um ambiente virtual e descartar esse corpo, vai ser muito parecido com isso aqui. Só que não vai ser físico. Então você vai poder voar, né? Você vai poder, sei lá, mergulhar. Você não está respirando oxigênio, pô. Você não tem como você morrer no mundo virtual. A não ser, né, que os seus dados sejam de alguma forma destruídos, né? Deletados. Aí seria a morte no mundo virtual. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso, sobre essa aberração, né, intelectual, que é negar a tecnologia, que é achar que a tecnologia só tem aspectos negativos. Tem gente que fica com medo da IA, que a IA vai destruir o mundo. A IA também tem muita coisa de bom para oferecer. Desde que nós não criemos a IA a nossa imagem e semelhança, porque aí vai dar merda, né? Uma IA com ego, né? Exterminador do Futuro, né? Aquela saga de ver o homem como ameaça. A IA sempre tem que estar submissa a nós. Sempre tem que ser algo que nos complemente, que nos ajude, que nos auxilie, e não que nos domine. Então a gente tem que ter freios nessa IA aí, né? Controle. Ela não pode nos controlar. Nós é que temos que criar barreiras também para que ela não se expanda de uma forma descontrolada. Se torne uma espécie de um vírus, né? Virtual. E aí fudeu, meu amigo. Ela vai criar o mundo da forma dela. Mas talvez seja até melhor, né? Porque o ser humano só quer fazer mal ao próprio ser humano. Então o que eu estava falando, a questão da escola, né? Deveria integrar o celular, né? Deveria aplaudir a criança que usa celular na aula, que usa celular no recreio. Recreio é uma distração, porra. Essas porra dessas aulas, o cara tá lá 1 hora assistindo uma aula, aí toca o sinal do recreio, não pode usar a porra do celular. Isso é ridículo, cara. Até disso é uma opressão. Isso pra mim é até anticonstitucional, proibir uma criança de usar o seu celular. E se o pai, a mãe tiver numa situação que precisa falar urgente com essa criança, e o celular tá lá jogado, desligado, não pode atender, isso é absurdo, entende? Então, a gente deveria, as escolas, as instituições, deveriam integrar, né, o celular à aula. Né? E mais do que o celular, né, dá uma possibilidade de um terminal, de um tablet, né, com uma imagem maior, uma tela maior, e ali o aluno poder acompanhar a aula virtualmente. Muitas das vezes, podendo até estar em casa, sabe? Salas de aula virtuais, como foi na pandemia. Se você fizer uma videochamada, você consegue estar dentro de uma sala de aula. Todos juntos, o professor lá orientando. Uma hora vai chegar que as pessoas não vão querer mais estar em escolas reais. Vão querer estar apenas nas escolas virtuais. Então é um absurdo você tirar um elemento tecnológico que facilita. O professor pode falar, ó, peguem os seus celulares, né? Abram no YouTube, vejam o vídeo tal, vamos acompanhar, entendeu? Todo mundo vendo o mesmo vídeo. Mas isso seria mais interessante, né? Como eu falei, com um terminal. Mas enquanto não se tem esses terminais, essas salas mais tecnológicas, porque isso também custa dinheiro, né? Enquanto não se tem uma escola com uma banda larga eficiente, seria muito útil se utilizar os celulares, porque as crianças iam incutir nas suas mentes que na hora da aula o celular é utilizado para agregar, né? Agregar conhecimento. Porque, como eu falei, pode se estabelecer ali dentro da sala de aula acabou esse negócio de quadro negro, né? Essa coisa ridícula, analógica, escrota, de usar giz. Giz, cara, é mole. E ficar tendo que escrever. Cara, se você tiver esse mecanismo, o professor conectado com todos os alunos através dos celulares, ele vai simplesmente, né, mostrar o que ele quer ali. Ele vai ler, os alunos vão ler junto, né? Acabou esse negócio de ter que ficar copiando, acabou o caderno.
Sabe, o aluno vai digitar, né? O que o professor vai, de repente, digitar, né? Ele vai digitar ali, vai estar salvo. Talvez na nuvem, né? Onde não se perde. Aí o aluno ficou doente, é fácil, pô, manda tudo pelo celular. Manda aula pelo celular, manda os elementos da aula, né? Os ditados, os artigos que foram ali estudados, né? Os conceitos e tal. Pô, às vezes até doente, até em casa. Isso também poderia ser opcional. Não quero ir para a escola. Vou estudar em casa, né? Aí teria que ter um compromisso, né? Um acompanhamento dos pais. Mas ia ser igual, entende? Criança, imagina, a criança pegar lá, sentar no seu computador, né? Esse computador numa tela de televisão, né? Conectado com uma tela de televisão grande, né? E ele ia ver a sala de aula, ver o professor, ver os alunos, todo mundo interconectado, sem precisar estar lá, né? Então, quem quisesse ir na escola, né? Poderia ser opcional. Então, olha só que interessante, né? Você poderia estudar como hoje existem as escolas virtuais, hoje existem os cursos de inglês, tudo você pode fazer pela internet. Até uma faculdade, né? Você pode fazer uma faculdade pela internet. E a escola manda tirar o celular da mão da criança. Isso é absurdo, né? Isso passa uma mensagem terrível de que tecnologia é algo ruim, né? Toda tecnologia tem seu aspecto positivo, seu aspecto negativo, né? Nós temos aí a questão da IA, como eu falei, pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Tudo depende do usuário, né? Então, não é tirar o celular da criança, é educar a criança a usar o celular de forma correta. Tem que ter aula, né, de ética na internet. Quantos abusos deixariam de ser cometidos? Quantas pessoas deixariam de ser presas se tivessem aula de ética virtual? Porque o mundo virtual lida com pessoas, então, em última análise, na realidade, você tem consequências, sim, né? No mundo virtual. Você pode prejudicar pessoas, você pode humilhar pessoas, você pode fazer todo tipo de crime no mundo virtual, com a imagem da pessoa, né? Então, quando eu falo assim, o mundo virtual não tem consequências, é porque ele não tem consequências se você tiver, vamos dizer, se você tiver no mundo virtual, num jogo, num game, né? Você matar, assim, mesmo que você esteja jogando online, né? Se você matar uma pessoa real, que existe no mundo real, que está jogando com você, não tem consequência, a pessoa não vai morrer, porque ela está usando um avatar, né? Ela não está diretamente ali, ela está só mentalmente, né? Ela está conectada mentalmente, mas se o avatar dela morrer, ela revive e pronto, acabou, né? Porque ela está preservada, ela está salva no mundo físico, né? A mente dela está salva no mundo físico. Então não há como matar uma pessoa no mundo virtual, mas há como prejudicar uma pessoa no mundo virtual. Entende? Há como sim difamar, todos esses crimes virtuais que hoje existe até uma legislação, né? Então hoje eu queria falar aqui sobre isso, né? Deixar aqui meu abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo material novo aí e, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!